Muito bem, queremos hoje aqui no canal do Decor Brasília dar início à leitura comentada do nosso livro Teologia do Corpo para Iniciantes, do Christopher West. O desejo, como já falamos no vídeo de divulgação, é fazermos juntos um estudo dessa obra e antes disso, quero contar um pouquinho para vocês a história desse livro, como ele veio parar aqui nas nossas mãos. A primeira edição do livro Theology of the Body for Beginners, que é o título original em inglês, foi publicada nos Estados Unidos no ano de 2004 e chegou no Brasil no ano de 2008, uma edição publicada pela editora Miriam. E 14 anos depois, em abril desse ano, lá nos Estados Unidos foi lançada a segunda versão, a segunda edição desse livro pelo Christopher West, uma edição expandida, revisada, atualizada, em que nós temos a adição tanto dos anos a mais de experiência do autor, como também de insights, de reflexões do Papa Bento XVI, do Papa Francisco e de outros documentos da Igreja que surgiram de lá para cá, também de outros contextos culturais que tocam esses temas da teologia do corpo. Então, essa segunda edição, lançada lá em abril de 2018, e que nós já temos a graça de tê-la em português, que foi lançada no Decor Brasília em setembro, aqui para nós. Essa edição surgiu então do português depois de 2 anos de contatos, de trabalho, para que a tradução pudesse ser realizada. Partilhando um pouquinho com vocês, eu, meu esposo e recentemente alguns outros irmãos da família Gratidão, temos tido a graça de, desde 2016, fazermos o curso com o Christopher West lá no Theology of the Body Institute, que fica na Filadélfia, nos Estados Unidos. E desde que fomos para o primeiro curso, no ano de 2016, começamos esses contatos, manifestamos a ele o desejo de trabalhar na tradução dessas obras para que a teologia do corpo fosse mais conhecida aqui no Brasil, para que tivéssemos mais materiais de estudos para aqueles que desejam se aprofundar aqui em nosso país. Então começamos ali o primeiro contato. Em 2017, quando retornamos mais uma vez para o curso, temos um passo mais concreto, que foi a conversa com o responsável por essa parte de mídia, lá dentro da equipe deles. Definimos os títulos que seriam então traduzidos para o português inicialmente, que foram o Teologia do Corpo para Iniciantes e também o Enchei Estes Corações. E aí partimos para o contato com editora, fechamos o contrato, né, a parceria com a Cultor de Livros, a quem aqui já quero também deixar o nosso agradecimento por todo o empenho, todo o esforço, por toda a disponibilidade para que fizéssemos esse livro acontecer, essa tradução acontecer. Muito obrigada a vocês da Cultor de Livros. Então, trabalhamos depois dessa definição para que agora, em 2018, essa obra estivesse traduzida, revisada e agora já disponível para você que deseja conhecer um pouco melhor. Um livro que traz respostas em meio a um contexto tão confuso que nós temos hoje em dia no que tange a sexualidade humana, a compreensão do que é ser gente, do que é ser humano, a compreensão dos relacionamentos, a compreensão da nossa sexualidade. Nós vivemos em um contexto de muita confusão, podemos assim dizer. Um contexto de abusos sexuais, um contexto de uma mentalidade altamente pornografada, um contexto de abortos, de contracepção, de questões de gênero, enfim, um contexto, poderíamos resumir assim, em que se perdeu a consciência, a noção exata do que é ser pessoa e do que é a essência dos nossos relacionamentos, a essência da nossa sexualidade, qual o objetivo, qual é a função de tudo isso. Em resumo, poderíamos colocar que toda esta realidade nos mostra a necessidade de voltarmos a uma pergunta essencial, que é a seguinte: o que significa ser humano? E associada a ela, a esta pergunta, podemos também nos questionar qual é o sentido do sexo, o sentido do corpo, o sentido do matrimônio e da família, o sentido, enfim, da nossa vida.
Estas são perguntas que São João Paulo II vai meditar na teologia do corpo, vai abordar de forma muito extensa em toda a sua teologia do corpo, e que o Christopher West traduz para nós, podemos colocar assim, de uma linguagem densa, filosófica, teológica, profunda de São João Paulo II, o Christopher traduz em uma linguagem acessível, porém sem deixar de tocar profundamente os nossos corações. E é aqui nesse livro, então, Teologia do Corpo para Iniciantes, que ele vai dar uma visão geral de todos os ciclos, podemos assim chamar, da teologia do corpo. Resumidamente, ciclos em que se aborda a origem, a história e o destino do homem, ou seja, a sua identidade enquanto pessoa e a sua vocação. Aqui abordando o celibato, o matrimônio e dentro do matrimônio a abertura à vida. Então esses ciclos da teologia do corpo são exatamente, nós podemos olhar aqui no índice do livro, é o que determina os títulos de cada capítulo, o livro estruturado em 8 capítulos, e o nosso intuito aqui, neste canal, neste projeto de leitura comentada desta obra, é exatamente passar por esses capítulos do livro, ressaltando alguns trechos-chave e discutindo, conversando sobre eles a partir de outros documentos, de outros escritos relacionados à teologia do corpo, e também, claro, com a graça do Espírito Santo, deixando que estes ensinamentos falem ao nosso coração, nos mostrem como a teologia do corpo pode, antes de tudo, muito mais do que ser um acúmulo de conhecimento teórico, transformar a nossa vida. É esse o nosso convite para você. Vamos começar a partir da introdução do livro, que está aqui na página 7. Antes disso, só um recado para que nos ajude, você que está aí do outro lado, nos ajude a divulgar esse canal, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like aqui no vídeo, nos ajude a fazer essa mensagem da teologia do corpo ser propagada. Muito bem, mãos à obra, vamos para a página 7. O Christopher começa com a seguinte frase: Cristo quer que nós experimentemos aquela plenitude do Eros, que significa o impulso do espírito humano para o que é verdadeiro, bom e belo. Aqui já um ponto muito importante para nós conversarmos. Muitas vezes, quando escutamos essa palavra Eros, ou ainda a palavra erótico, que também aparece aqui nessa frase, a nossa mente já vai longe, né? Muitas vezes já conduzida por tantas memórias pornográficas, por tantas memórias ou visões distorcidas que nós temos de tudo aquilo que se relaciona ao corpo e ao sexo. O primeiro ponto para nós, a partir desta frase aqui, que é inclusive uma frase tirada de uma das catequeses da Teologia do Corpo, da catequese número 48, parágrafo 1, a partir desta frase que nos chama a experimentar a plenitude do Eros, nós entendemos que precisamos urgentemente recuperar a visão desta palavra, recuperar o conceito do que é o Eros. E o próprio São João Paulo II nos ajuda. Quero trazer aqui para vocês 2 citações do livro Amor e Responsabilidade, que é esse daqui, minha versão um pouco mais velhinha, já temos também uma versão atualizada da editora Cultor de Livros, mas no Amor e Responsabilidade, que é um livro escrito antes da Teologia do Corpo, São João Paulo II diz o seguinte: o impulso sexual tem importância objetiva graças precisamente ao fato de estar ligado à obra divina da criação. Olhem que bonito e que profundo isso. O impulso sexual é importante porque está ligado à obra da criação, porque está ligado em outra instância, em última instância, aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Ou seja, em outras palavras, o impulso sexual nos liga ao próprio Deus, Ele que é a suma bondade, a suma verdade, a suma beleza. E aqui um questionamento para nos fazermos. Se entendermos que o Eros, esse impulso que nos leva para coisas belas, boas e verdadeiras, se entendermos que
a importância desse eros, entendemos também o porquê de tantas distorções acerca deste tema, acerca desta palavra e de tudo que a ela se relaciona. Exatamente porque um mau entendimento daquilo que é o eros, daquilo que é o desejo sexual e a sexualidade humana de uma forma geral, um mau entendimento de tudo isso nos afasta da meta, que é enxergar a beleza da obra divina da criação. Em outro trecho também do Amor e Responsabilidade, aqui nessa minha versão, a página 36, nós lemos que o impulso sexual é uma orientação das tendências humanas, natural e congênita, em virtude da qual o homem se desenvolve e se aperfeiçoa interiormente. O impulso sexual é uma orientação natural e congênita. É algo próprio da pessoa humana, esse impulso, essa tendência sexual. E é exatamente por isso que o Christopher começa o livro exatamente com a seguinte frase: sexo, aquele enigma da existência humana, excitantemente belo, que desperta e faz parar o coração. Ora, basta olhar à nossa volta, basta olhar para o nosso próprio coração. Quem nunca se sentiu interessado por temas relacionados à sexualidade humana? Exatamente porque é uma tendência natural e congênita. Nos sentimos atraídos para conhecer essas coisas. O que precisamos é saber orientar este conhecimento para que ele nos leve exatamente onde deve nos levar. De novo, como vai dizer São João Paulo II, o impulso sexual é um vetor de aspiração, uma seta que nos aponta para o céu, algo que nos indica o caminho, que por fim nos leva ao próprio Deus. Precisamos recapitular este significado para tirar de muitos corações, talvez seja o seu caso, ou de pessoas que você conheça, a ideia de que a Igreja condena tudo aquilo que se relaciona ao corpo e ao sexo. Uma visão como essa, uma visão puritanista, uma visão em que os desejos sexuais são aniquilados, pode nos afastar profundamente das coisas divinas e pode ainda influenciar a nossa própria vida espiritual. Exatamente porque muitas vezes nós recebemos as regras, mas não temos o porquê das regras. Na sequência aqui dessa introdução do livro, o Christopher vai exatamente partilhar a história dele, deste contato com uma visão puritanista das coisas, em que se dá as regras relacionadas à moralidade sexual, mas não se dá o porquê delas. Qual que é a tendência quando temos isso, então? Ele vai dizer, se isto era catolicismo autêntico, parecia que a única coisa que a Igreja tinha a me oferecer, em minha fome, era uma dieta de inanição. Ou seja, aquela fome, aquele anseio interior que existe dentro do coração de cada homem e de cada mulher, o anseio por respostas, o anseio por entender o que é ser humano, e que, aparentemente, nessa perspectiva de oferecer regras sem oferecer a explicação para elas, ou o porquê delas, parecia que se deixava ali, então, com que as pessoas passassem fome, não tivessem as suas questões respondidas, não tivessem um caminho para se entender o porquê de todo esse movimento, de toda essa tendência, de toda essa orientação sexual. Ele cita, então, um trecho do livro Enchei Estes Corações, já fica o convite também para você comprar, ler e estudar junto com este. Mas qual que é o problema dessa dieta de inanição? Como ele vai dizer aqui um pouquinho mais para frente, as pessoas não podem dar aquilo que elas não têm. Uma propagação dessa visão puritanista pode nos conduzir a um outro extremo, que é exatamente uma dieta que ele chama aqui de fast food, de gratificação imediata. Ou seja, se eu não tenho as respostas, se eu não tenho o alimento sólido para saciar a minha fome, mas eu continuo com fome, eu vou começar a buscar qualquer coisa para comer. É o que ele vai chamar aqui da dieta do fast food, que nós vamos aprofundar um pouco mais ao longo dessa leitura. Então ele coloca que uma pessoa
consegue se alimentar de fast food por um tempo, mas logo também os efeitos disso se manifestam. No caso da comida, no colesterol, na gordura, nos efeitos biológicos, mas na nossa vida espiritual também. Uma dieta de fast food, uma sexualidade desregrada, tem os seus efeitos maléficos para a nossa saúde, tanto física quanto espiritual. Mas ele destaca que essas não são as duas únicas opções. E segue dizendo: seriam essas as duas únicas opções para a minha fome? Morrer de inanição ou morrer de intoxicação alimentar? Haveria alguma comida boa a ser obtida? Comida que pudesse realmente trazer vida para a minha alma dolorida de anseios? Eu queria respostas. Eu precisava de respostas. Eu precisava de respostas. E quero lançar essa pergunta para você. Você também precisa de respostas? Quais são as respostas que você tem buscado? Nós precisamos aprender a lidar com estes anseios do nosso coração. Não podemos ter medo de nos lançar nessa busca pelas respostas. Todos nós temos perguntas profundas sobre a nossa humanidade, sobre a nossa sexualidade. E não podemos ter medo de buscar as respostas. Muitas vezes, Jesus nos é apresentado como a resposta. Você já deve ter visto uma frase como: Jesus é a resposta, Jesus é a solução. E sabe qual é o problema muitas vezes? Que nós calamos as nossas perguntas. E aí, quando nos é apresentada uma resposta, ela simplesmente não faz sentido. O primeiro ponto, neste primeiro vídeo, iniciando ainda o comentário desse livro, quero deixar essa resposta para nós meditarmos, rezarmos com isso. Quais são as perguntas que temos em nossos corações? Talvez algumas delas a teologia do corpo possa nos ajudar a responder. O Papa Francisco nos fala do perigo de calarmos as perguntas que existem no nosso coração. Ele vai dizer que muita gente hoje se encontra anestesiada de mundaneidade. É tanta confusão, é tanta distorção à nossa volta, é tanto medo de lançarmos as nossas perguntas e de nos expor através delas, que muitas vezes nós abafamos essas inquietações interiores e quando a resposta, que é o próprio Cristo Redentor dos homens, nos é apresentada, muitas vezes essa resposta não faz sentido. Então fica aqui para você essa pergunta para rezar durante a semana e na próxima semana, no próximo vídeo, nós daremos continuidade falando um pouquinho mais do Eros, desse desejo sexual e de como ele se relaciona também com a nossa vida espiritual a partir da introdução deste livro. Muito obrigada pela sua participação. Não esquece de curtir o nosso canal, de divulgar esses vídeos. Nós vamos colocar aqui no canal do Decor Brasília outras formações que a Família Gratidão tem feito relacionadas à teologia do corpo. Vamos fazer também periodicamente lives para responder, de repente, a sua pergunta. Então deixa aqui também a pergunta, o comentário que você quiser fazer acerca daquilo que nós falamos. Façamos deste canal um espaço onde possamos juntos estudar e conhecer este tesouro de São João Paulo II, ou em outras palavras, esta bomba relógio, como vai dizer George Weigel, biógrafo de São João Paulo II, a bomba relógio que é a teologia do corpo, prestes a explodir em qualquer momento deste nosso século como uma resposta para toda essa confusão acerca da sexualidade humana que nós vemos hoje. Deus abençoe você. São João Paulo II, rogai por nós.